Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Recebam todos a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma vez nós estarmos na presença de Deus, na casa do Pai, para juntos nós podemos glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Salmos de número 17. Salmo de número 17, um salmo de Davi. Enquanto os irmãos procuram, eu vou pegar o pedestal aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Domingo, 9 horas da manhã. Espero todos vocês aqui. Falando nisso, os irmãos receberam a nossa leitura diária a respeito do próximo tema, o tema de domingo. Os irmãos receberam? Agora quem leu? Ô, glória! Irmãos, eu estou facilitando a vida de vocês. O mínimo que os irmãos podem fazer para retribuir é ler. Já está mastigadinho lá, irmãos. Mas é uma edificação para as nossas vidas e eu creio que a cada leitura que você fizer, você vai ser edificado e vai chegar preparado aqui para a próxima aula da escola dominical. Amém, os irmãos? Achou? Bora lá. O tema diz assim: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Repita comigo, lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Versículo 3. Provastes o meu coração. Repita comigo. Provastes o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Repita comigo, o que pensei. Amém. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os seus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Aleluia. Só até aqui já dá para nós entendermos o que Deus tem para falar para nós nessa noite através da sua palavra. Irmãos, quando nos foi feito o convite para ministrarmos a palavra do Senhor, ainda mais no culto de ensino, o culto de ensino a gente sabe que é um lugar específico para nós aprendermos. Nós pregamos, mas o principal é os irmãos saírem daqui com uma aprendizagem. O que a palavra falou comigo, o que eu aprendi através da palavra, que ensinamento que eu vou levar para a minha vida. Amanhã, em que momento eu posso usar esse ensinamento que eu estou aprendendo hoje. E eu tenho uma certa preocupação com isso, porque é bom nós viemos aqui no culto de ensino, ouvir a palavra, tá, mas em que momento eu vou aplicar aquilo que eu ouvi?
Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor que se dedica e todos os cultos de ensino, ele traz um ensinamento glorioso e eu confesso, muitos eu já apliquei à minha vida e tem sido bênção de Deus. E o Senhor nos dirigiu a essa palavra, Salmo de número 17, salmo muito conhecido, da qual o autor é Davi. Nós conhecemos toda a história de Davi, Davi que era um pastor de ovelhas. Deus olhou para Davi após ter rejeitado Saul e disse para Samuel: achei alguém segundo o meu coração, alguém segundo o coração de Deus, e esse alguém era Davi. A história passa, Deus começa a honrar Davi, e no meio dessa honraria a gente sabe que sempre tem aprovação, sempre tem luta, e sempre o inimigo ele se levanta para aniquilar e não deixar os propósitos de Deus acontecer nas nossas vidas. E é em um desses momentos de conflito, é em um desses momentos de desespero, é em um desses momentos de angústia que Davi ele se levanta e escreve um salmo ao Senhor, que é o Salmo de número 17. Em que momento isso ocorreu? A Bíblia ela não nos deixa clara, mas no decorrer do texto, no decorrer do Salmo, nós vamos ver que Davi ele estava em apuros e estava pedindo justiça para Deus. Mas o que me chama mais interessante aqui é alguns confrontos que nós aprendemos com Davi. Nós confrontamos a nós mesmos, a nossa vida. E se eu pudesse dar um tema, e eu quero dar um tema para a pregação de hoje, é confrontados com a verdade. Que é uma coisa que eu aprendi, irmãos, que ao lermos a Bíblia, se nós não formos confrontados, tem alguma coisa de errada. Porque a Bíblia, ela nos confronta, ela vai contra tudo aquilo que a nossa carne gosta e deseja. E quando nós adotamos a prática da leitura bíblica, nós somos confrontados diariamente, porque nós estamos indo na contramão do mundo, e nós aprendemos isso aqui com Davi. Quando nós vemos o versículo de número 1, ele pede 3 coisas ao Senhor. A primeira coisa que ele pede ao Senhor é: ouve a justiça. A segunda coisa que ele pede é: atende o meu clamor. E a terceira coisa que Davi pede é: dá ouvidos à minha oração. Até aí tudo bem, mas começa a ficar interessante na frase final que ele usa. Ele usa assim: que não é feito com lábios enganosos. Ora, aqui eu paro, eu medito e eu sou confrontado com Davi. Porque nós sabemos que lábio enganoso são lábios, irmãos, impuros, lábios que não estão indo de acordo com a palavra, lábios... Som. Glória a Deus. Nós vamos dar lugar, irmãos. Eu cheguei aqui com a garganta toda arranhando, falei, eu só vou porque eu tenho um compromisso, irmãos. Garganta doendo, estralando. Tomou um remedinho, né, irmão? Minha esposa é uma bênção, irmãos. Para a glória de Deus. Eu amo ela. Ficou toda feliz. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Olha o que Davi está falando. Senhor, escuta o meu clamor, ouve a justiça e dá ouvidos à minha oração. Porque a minha oração que eu estou fazendo não é com lábios enganosos. Ora, se Davi não está fazendo uma oração com lábios enganosos, aqui nós temos um ensinamento. Primeiro, ele tem a certeza que a oração dele vai ser respondida, ele tem certeza que a oração dele vai ser atendida, e ele tem certeza que Deus vai fazer justiça em favor dele. Por quê? Porque a oração dele não é feita de lábios enganosos. E eu paro para meditar e eu vejo Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 45, dizendo: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós já vamos falar sobre o coração, mas eu quero focar um pouco na boca, nos lábios, na nossa língua, daquilo que sai de dentro para fora. Irmãos, essa palavra é conflitante para as nossas vidas nos dias de hoje.
Davi ele está afirmando que a oração dele é sincera e o seu coração testifica sobre a sua sinceridade. E eu quero confrontar você, a mim mesmo nessa noite. Enquanto a nós, será que nós temos a coragem de fazer essa oração perante ao Senhor? Aleluia! Será que nós temos coragem de pedir para Deus responder às nossas orações baseadas na veracidade dos nossos lábios? É de se pensar, né? Eis aqui o nosso primeiro confronto. Lábios impuros. Irmãos, lábios impuros. A honestidade do nosso lábios, ela depende de um coração sincero e puro diante da presença de Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14, nós vemos uma passagem muito interessante e que agrega a nossa vida sobre esse ensinamento. Nós vemos que existe um publicano, aleluia, e existe ali um fariseu, e os dois estão indo a orar. E no contexto da oração, o fariseu ele se levanta em pé, andando para um lado para o outro, falando em voz alta, se exaltando a si mesmo e dizendo: Deus, eu tenho sido honesto, eu tenho sido justo, eu tenho ajudado o pobre, eu tenho ajudado o próximo, eu medito na sua palavra, aleluia, e tenho me mostrado irrepreensível diante de ti, diferente desse republicano aí Jesus ele pega, ele vai nos descrever como o republicano tá, e o republicano tá como? Ele tá lá no cantinho, isolado, orando a Deus, e a sua sinceridade é tão grande que Jesus enfatiza que ele não consegue nem olhar para o céu, mas em si mesmo ele está falando: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador, aleluias. E aqui vai um primeiro ensinamento para mim e para a sua vida, irmãos. Se nós quisermos fazer a diferença na oração, nós temos que ter os nossos lábios puros, nós temos que ter os nossos lábios purificados. Aí sim é a certeza de que Deus vai ouvir e vai atender a nossa oração. O nosso encontro com Deus, irmãos, ele confronta o nosso pecado. Exemplo disso é o próprio Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5. Isaías está profetizando, mas Isaías está profetizando olhando para a vida do próximo. Ele está falando: ai dos que ajuntam casa a casa, ai dos que levantam pela manhã, ai dos que puxam a iniquidade com as cordas da verdade, ai dos que fazem mal chamam bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são poderosos para beber vinho. Até aí Isaías está profetizando, mas ele está profetizando olhando para a vida do próximo, até que no capítulo 6, versículo 1, a Bíblia vai começar dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, aleluia. Os irmãos sabem todo o contexto, mas o que me chama a atenção é que em Isaías, em um determinado momento do texto, ele vai dizer: ai de mim que vi a glória do Senhor. Homem de lábios impuros, aleluia. Quando nós temos um encontro com Deus, nós deixamos de olhar para a vida do próximo e nós olhamos para nós mesmos. Quando nós deixamos, aleluias, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós temos um encontro de verdade com Cristo. A vida dos outros, irmãos, não vai importar muito para nós no contexto de nós tomarmos cuidado, porque nós vamos estar muito mais ocupados tomando conta das nossas vidas. Parafraseando isso aqui: enquanto eu não tiver um encontro de verdade com o Senhor, eu vou estar dedicando a minha vida a cuidar da vida do próximo.
Ó que interessante. E o conselho que eu deixo para mim e para você nessa noite é: busque a presença de Deus. Se afaste das más conversações. Se afaste das rodas dos escarnecedores. Deus, Ele tem muito mais para mim e para você. Se chegar aquele irmão e chegar aquela irmã falando: irmão, eu tenho uma fofoca. Chega até assim, a língua coçando para falar. Fala: irmão, em nome de Jesus, para. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu estou muito ocupado cuidando da minha e eu não posso parar. Aleluia, glória a Deus. Se dedique, irmãos, à presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque eu tenho certeza que os seus lábios serão purificados. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, existe esse tipo de gente. Nós tínhamos um pastor, eu e a Brena, nós sempre fomos assim, reservado. E por causa disso, tudo que acontecia na igreja chegava a nós. Nós tínhamos um pastor que nós descobrimos que a aproximação dele conosco era só para arrancar as coisas da igreja. Só que eu e a Brena, a gente tem algo em comum. A gente não fala da vida de ninguém, a gente não comenta da vida de ninguém. Isso na minha casa não existe, irmãos. Eu sou totalmente contra isso. E quando esse pastor percebeu que não ia arrancar nada da gente, ele se afastou. Agora fala, qual que é o interesse de tudo isso? Qual seria a minha edificação espiritual? Para nada. Eu estava na benção. Todo domingo tinha pizza na minha casa e eu não pagava. Quem pagava era o pastor. Ô, glória. Mas, irmãos, eu não vou trocar a minha salvação por um pedaço de pizza. Eu não vou trocar a minha integridade por um pedaço de pizza. Eu prefiro a palavra de Deus. Amém? Lábios impuros. Coração provado. No versículo de número 3, ele começa assim, ó. Prova-me o meu coração. Visita-me de noite. Examina-me. Olha o que Davi está pedindo para o Senhor. São 3 verdades confrontantes. Ele está fazendo: Senhor, prova o meu coração. Quando eu estiver dormindo, me visita. Examina-me dos pés à cabeça. Faz um check-up. Se o Senhor achar iniquidade, pode jogar a minha oração fora. Eu não preciso ser atendido. Mas se em mim for achado pureza, eu sei que a minha oração, aleluia, vai ser respondida. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsas testemunhas e blasfêmias. Irmãos, o nosso coração, eu estou falando não o coração físico, mas o nosso coração onde Deus fala conosco, aquele coração que fica entre a alma e o espírito. Se os irmãos não sabem, na tricotomia do homem, lá quando você vai estudar sobre a antropologia bíblica, você vai aprender que o homem ele é dividido em 3 partes. Ele é corpo, ele é alma e espírito. Ele é espírito, alma e corpo. Entre o corpo e a alma existe a nossa mente, e entre a alma e o espírito existe o nosso coração. É desse coração na qual nós estamos falando. É desse coração que quando Deus olha para Davi e fala: achei um homem segundo o meu coração. Não é esse coração carnal, porque esse coração carnal de fato ele é falho. Nós somos carne. Nós estamos falando desse coração da qual Deus sonda, irmãos. E é nesse coração que procede, irmãos, toda a maldade do homem, assim também como toda a bondade. Jesus, em certa vez na parábola, ele disse aos seus discípulos, ele está ensinando e diz: pode de uma árvore boa sair maus frutos? Ou pode de uma árvore má sair bons frutos? Não. Assim vós conhecereis as árvores. Conhecerei elas pelos seus frutos. Irmãos, quer aprender sobre uma pessoa, quer ver se uma pessoa é boa ou é ruim? Veja as atitudes, veja os frutos, veja aquilo que a pessoa está produzindo.
de fato você vai saber se é uma árvore boa ou se é uma árvore ruim. Por quê? Porque ela está expondo aquilo que existe dentro do seu coração. Irmãos, não há nada mais valioso para nós do que o coração. Aquilo que nós guardamos em nosso coração, nós vamos expor, nós vamos dar, nós vamos compartilhar. Se é coisa boa, sim, nós vamos compartilhar coisa boa, nós vamos compartilhar carinho, amor, afeto, nós vamos compartilhar uma palavra. Mas se for coisa ruim que nós estamos guardando, nós vamos compartilhar tudo aquilo que a Bíblia pede para nós não fazermos. Agora imagina o salmista Davi pedindo para o Senhor: Senhor, prova o meu coração. Mesmo sabendo que o coração é o que procede de todos os tipos de males. Não tem aquele ditado que fala: enquanto o pecado está na mente, o cabra consegue segurar, mas depois que desce para o coração já era. Porque é o coração que manda. É do coração que vem a força. Ou seja, é dali que vem todos os males. E Davi está falando: Senhor, prova o meu coração. Olha a sinceridade de Davi perante Deus, pedindo para Deus provar o coração dele. E eu quero fazer uma pergunta para nós nessa noite. O segundo confronto: será que nós temos coragem de pedir para Deus sondar o nosso coração? O que será que nós temos plantado? O que será que nós temos semeado? O que será que nós temos guardado do nosso coração para poder oferecer ao próximo? Aleluia. Aí vem Paulo, irmãos, em carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, dizer que o nosso coração, ele precisa passar pelo quê? Pela circuncisão. Não uma circuncisão humana, que Paulo está falando, é da carne, e nem aquela que era feita com pedras, as facas primitivas, e nem a circuncisão da lei. Paulo está falando que a circuncisão que precisa acontecer é no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz a cirurgia em nós, tira de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, tira de nós tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, nos dá um coração limpo, puro e santo, digno de apresentarmos a nossa adoração ao céu. Aleluia. Irmãos, nós precisamos orar a Deus para que nós possamos entregar o nosso coração a Ele, aleluia, solicitando ao Espírito Santo para quê? Para que circuncide o nosso coração, para que purifique o nosso coração, para que aí de fato a imagem de Cristo venha resplandecer sobre nós e nós possamos ser canal de bênção na vida do próximo. Aleluia. Vamos correr aqui. 3 pensamentos esquadrinhados. E no próprio verso de número 3, o salmista vai dizer: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Já viu aquela pessoa que fala: eu não seguro nada, vem na mente, eu falo mesmo? Essa aqui é para a pessoa. Você conhece alguém? Não precisa falar. Nesse sentido, Davi ele está pedindo para Deus examinar a sua mente. Irmãos, é fácil controlar a nossa mente? Não é. Se eu falar para vocês, não pensa no elefante, vocês vão pensar o quê? Se eu falar, não pense na cor azul, você vai pensar o quê? A nossa mente é algo incrível. E aqui vai o ensinamento. Quando você vê um exemplo, as crianças. Por exemplo, Samuel está brigando com a Sara. Eu vou chegar a Samuel. Samuel, não briga com a Sara, não. Pode brigar com a Sara? Até poderia, mas o não ele não entende. Ele ignora o não, ele vai falar, pode brigar com a Sara. E se eu falar para ele, Samuel, você tem que cuidar da sua irmã, você tem que proteger a sua irmã, você tem que ajudar a sua irmã. Já não muda? Isso é para as nossas vidas. Se você falar, eu não quero ser mais o mesmo, irmãos, coloca na sua cabeça, eu quero ser diferente. Já viu aquela pessoa que fala, não quero ser pobre? Ignora o não, quero ser pobre. Agora você fala, quero ser rico, quero mudar de vida, eu quero crescer, eu quero ir para o céu. A nossa mentalidade ela muda,
assim como, consequentemente, a nossa vida, ela muda. Por quê? Tudo parte da nossa mente. Todos os comandos do nosso corpo passam pela nossa mente. O pastor falou aqui, na quarta-feira, a nossa mente, irmão, é um campo que nós devemos dominar. Por quê? O homem foi feito para dominar sobre todas as coisas que existem na terra. E se nós aprendemos a dominar a nossa mente, irmãos, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem nada que vai nos abater e nos impedir de estarmos na presença de Deus. E Davi está pedindo para o Senhor: Senhor, visita a minha mente. E se o Senhor achar algo de errado na minha mente, não precisa atender a minha oração. Olha isso. Irmãos, e nós? Será que nós poderíamos falar isso para o Senhor? Falar: Senhor, visita a minha mente. E quando eu falo de visitar, irmãos, nós sabemos que Deus é onisciente, Ele consegue e Ele sabe, entende todas as coisas. Eu falo no fato da pureza do nosso coração, da integridade da nossa alma, nós nos colocarmos diante de Deus e falar: Deus, sonda os meus pensamentos. Pode sondar que o Senhor não vai achar nada. Será que nós conseguimos fazer isso? Isso é confrontante, irmãos. E eu gosto de meditar nessa palavra, eu aprendo muito com essa palavra, e eu vivo essa palavra, porque é algo que eu aprendi, irmãos. Se eu prego a palavra de Deus, só tem duas coisas que podem acontecer comigo. Primeiro, ou eu ser transformado pela palavra que eu prego, ou segundo, eu ser um verdadeiro hipócrita por não viver aquilo que eu prego. São essas duas coisas que acontecem. E eu tomo cuidado com isso, de viver aquilo que eu prego. E isso aqui, irmãos, é muito interessante. Será que nós temos coragem de pedir para Deus sondar os nossos pensamentos? Será? Irmãos, os nossos pensamentos às vezes estão a milhão. Irmão, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Jesus, fulano falou isso, eu não amo mais ele, meu marido está doente. Irmãos, é difícil. O chefe em cima falando: irmãos, mata ele. Irmãos, a nossa mente é terrível. A nossa mente é terrível. E nós precisamos controlar a nossa mente. Mas não é assim, irmãos? Não acontece? Acontece, irmãos. Acontece. Mas nós precisamos controlar as nossas emoções, irmãos. Isso se chama domínio próprio. Nós precisamos dominar sobre o nosso corpo. E quem nos dá isso é quem? É o Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendemos a dominar a nossa mente, irmãos, nada nos vence, ninguém nos engana e nada nos para. Quando nós dominamos a nossa mente, irmãos, nós nos tornamos uma pessoa extremamente forte. Digo não no físico, mas mentalmente, porque a gente pode até ser bombado, bonitão, ter uma estrutura legal, mas se a gente não tiver a nossa mente no lugar, irmãos, qualquer vento desaba. Já viu aquelas pessoas que não conseguem lidar com uma situação difícil, uma notícia ruim? O que elas pegam? Elas desabam. Mas Diogo, isso é normal? Isso é normal. Mas e se nós aprendemos a controlar a nossa mente? Irmãos, eu passei por uma situação na minha vida muito difícil mesmo. E foi Deus que nos deu graça, principalmente através da oração. E hoje eu paro para pensar, falo: se Deus não tivesse dado força e eu não tivesse controlado a minha mente, irmãos, eu acho que eu não era nem mais crente hoje. Mas eu aprendi algo, que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos com nós alguns dons, e um dele é o dom do domínio próprio. Nós temos que aprender a dominar. Irmão, se você está sendo afrontado, irmão, segura a carne, faz igual Jesus, dá o outro lado da face para bater. Irmão Diogo, não é fácil, eu sei que não é fácil, é difícil, mas se a sua imagem for Jesus, o seu ponto de equilíbrio for Jesus, irmãos, você vai vencer tudo e a todos. Glória a Deus. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui a palavra entendimento é o mesmo que pensamento, desejos, intenções. Ou seja, nós temos que ser transformados pela renovação do quê? Da nossa mente.
Quando nós nos tornamos cristãos, a nossa mentalidade ela muda, o nosso jeito de pensar muda, o nosso jeito de falar muda, o nosso jeito de agir usa. Consequentemente, a nossa maneira de se vestir muda, a nossa maneira de se comportar muda, a nossa maneira que a sociedade nos vê muda. Por quê? Porque nós temos a mente transformada. E se nós nos deixarmos ser transformados pela palavra, irmãos, nós vamos para o céu juntos, direto e reto, dando glória a Deus e aleluia. Para concluir aqui, eu tenho 2 minutos. Para nós termos uma vida piedosa diante da presença de Deus. E nós temos o privilégio de andar nos seus caminhos em passos firmes. Nós precisamos ter os nossos lábios honestos, o nosso coração puro e a nossa mente transformadas. Irmãos, se nós tivermos isso, nós vamos andar de cabeça erguida em qualquer lugar. A gente vai passar, vai dar glória a Deus e aleluia. O diabo vai se levantar, mas não vai achar brecha para tocar na nossa vida. Por quê? Porque nós temos lábios honestos, coração puro e mente transformada. Aleluia. Aplicando isso aqui na nossa vida, irmãos, nós fechamos todas as brechas. E fechando todas as brechas, o diabo não tem legalidade em nada para nos tocar. Exemplo disso é Daniel. Quem não se lembra de Daniel? Irmãos, a Babilônia teve o privilégio de conhecer um homem com lábios honestos, com coração puro e com a mente renovada. Daniel. Irmãos, a gente não vê na Bíblia nenhuma vocação a respeito de Daniel. Deus não chamou Daniel. Daniel se apresentou para Deus. Aleluia. Nós não temos tempo, mas irmãos, medite nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, dia após dia, minuto após minuto, momento a cada momento, a termos domínio próprio sobre a nossa mente, guardar o nosso coração com a palavra e ter os nossos lábios puros para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.